trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 371 Eu lhe darei uma pílula do sono. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. A razão do porquê aqueles magos da Igreja Radiante tinham um pensamento diferente de Lionheart era porque eles reconheceram a aparência de Zalhai. Quem eram os inimigos da Igreja Radiante? Naturalmente eram os magos negros. E quem era o mago negro mais recente que entrou no radar da Igreja? Não havia necessidade de pensar muito, já que era, é claro, Zalhai. Zalhai tinha interrompido uma série de seus assuntos, ele também tinha matado seu pessoal. Portanto, Zalhai já era uma das pessoas mais reconhecidas entre o pessoal da igreja. Sua aparência já tinha sido espalhada, assim como os itens que ele geralmente equipou. Essa era a razão do porquê aqueles magos podiam instantaneamente reconhecê-lo assim que eles viram sua aparência. O mago da terra que parecia ser o líder do grupo olhou para Zalhai e disse: Zalhai, você realmente apareceu. Diga, você estava nos seguindo? Zalhai olhou para o grupo e sorriu. Bem, sim, não somente eu segui vocês, eu também listei cada pessoa com quem você entrou em contato enquanto estava na estrada. Eu listei suas identidades um por um. Os olhos do mago do elemento terra brilharam com uma luz fria. Ele estava muito claro sobre o que aquelas pessoas significaram para a Igreja Radiante. Eles eram os olhos e ouvidos da Igreja no Império, eles também eram a brasa de influência que a Igreja tinha plantado. Se aquelas pessoas fossem reveladas, o poder da Igreja Radiante dentro do Império Rosen seria efetivamente apagado. Anos de planejamento iriam por água abaixo. Os outros magos também olharam para Zalhai com olhares frios. Eles sabiam o que as palavras de Zalhai representavam. Ao mesmo tempo, Lionheart congelou. Ele não achou que o homem na sua frente fosse Zalhai. O rancor de Zalhai com a Igreja Radiante começou no Ducado de Purcell no Império Aksu. Com o status de Lionheart como um Lorde da Tesouraria do Império Rosen, que era até mesmo maior do que o de Evan, como poderia ele possivelmente tomar nota de tal evento em tal lugar? Naturalmente ele não reconheceu quem Zalhai era. Agora estava claro que Zalhai não foi enviado pela família Kalsi. Se ele estivesse com eles, então a família não teria esperado pela partida do navio antes de atacar. O mago do elemento terra não disse mais nada, ele apenas gritou um comando: capturem-no. Ouvindo as palavras do mago, Zalhai não pôde deixar de rir. Você quer me capturar? Tão engraçado. Primeiro veja se você é capaz de lidar com isso. Então ele acenou sua mão quando um grande número de mortos-vivos apareceu no navio. Entre os mortos-vivos que Zalhai liberou, havia também um número de magos misturados entre eles. O poder de ataque daqueles magos mortos-vivos não era baixo. O mais irritante de todos eles eram os magos do elemento luz que Zalhai convocou e era feito para atacar os magos da igreja com feitiços do elemento luz. Embora aqueles magos que Zalhai convocou fossem somente equivalentes a magos do 7º nível, eles enumeraram não menos que 20. 20 magos do 7º nível eram inteiramente o bastante para lidar com aqueles 6 magos do 8º nível. Zalhai não apenas convocou aqueles magos, ele também lançou muitos guerreiros, bem como homens-fera. Em um piscar de olhos, os mortos-vivos que Zalhai soltou estavam lutando com a tripulação do Poseidon. Não haviam lugares dentro do navio para a tripulação correr. Depois de convocar todos, a figura de Zalhai subitamente desapareceu do navio, tornando impossível para os magos inimigos encontrá-lo. O mago do elemento terra imediatamente pegou vários pergaminhos mágicos do seu corpo e os rasgou antes de jogá-los para fora. Todos aqueles pergaminhos continham feitiços do elemento luz, eles deviam serem usados para lidar com magos negros. Eles sabiam que seu principal obstáculo no salvamento de Lionheart era a família Kalsi, que era uma família de magos negros. Com o objetivo de aumentar suas chances de sucesso, eles trouxeram aqueles pergaminhos mágicos de luz. Mas no final, eles não esperavam usar aqueles pergaminhos quando eles já haviam embarcado no navio. Infelizmente, para sua surpresa, os pergaminhos eram inúteis quando se tratava dos mortos-vivos que Zalhai acabou de convocar. Os mortos-vivos pareciam não serem afetados, de fato, eles atacaram ainda mais freneticamente. Uma graça salvadora para o seu lado era o fato que, embora o navio fosse um cargueiro, devido às águas da dinastia das ondas do oceano, aqueles tripulantes poderiam também se tornarem piratas.
Portanto, sua habilidade de combate não era baixa e eles ainda podiam lutar por algum tempo. Mas, infelizmente para eles, a tripulação não poderia aguentar por muito tempo. Eles não esperavam que os mortos-vivos que Zalhai trouxe teriam uma alta capacidade de combate. Cada um deles não tinha medo de ficar machucado ou ser morto. Eles não sentiam medo mesmo se eles conhecessem um especialista do 9º nível, quanto mais aqueles magos do 8º nível. O tempo da batalha não foi longo. Depois de cerca de 1 hora, não houve nenhum outro ser vivo deixado no navio. Embora Lionheart fosse morto, Alhai não o transformou em um morto-vivo. Ao invés disso, ele cortou a cabeça do Grão-Duque junto com a de seu filho. O filho do Grão-Duque Lionheart detinha uma grande reputação dentro do Império Rosen. Ele foi até mesmo chamado uma vez de gênio marcial da geração. Ele tinha apenas 20 anos de idade, mas ele já era um guerreiro do 7º nível. Ele era verdadeiramente feroz, uma pena que ele foi morto agora. Zalhai não era educado com seus inimigos. Depois que ele matou todas as pessoas no navio, ele imediatamente transformou a tripulação em mortos-vivos antes de receber o navio. Naturalmente, ele não esqueceu de pegar o anel de Lionheart. Dentro daquele anel espacial estava toda a riqueza de Lionheart, o que somava um total de 10 milhões de moedas de ouro. Adicionando às suas outras posses, seu patrimônio líquido certamente chegou a um aterrorizante número de 100 milhões de moedas de ouro. Zalhai foi chocado pelo número, mas isso também o deixou extremamente feliz. Com este montante de dinheiro, o financiamento para o desenvolvimento das Terras Negras certamente não seria um problema. Depois de cuidar de tudo, Alhai imediatamente retornou para o espaço e preparou a lista de todas as pessoas que ajudou Lionheart. Os nomes de 10.000 pessoas não foram fáceis de escrever, felizmente que Zalhai já estava escrevendo nos últimos dias, então ele somente tinha alguns nomes sobrando para anotar. Logo após a cortina da noite cair, Zalhai tinha completado a lista. Ele soltou um longo suspiro, o grande show estava finalmente chegando. Smith tinha estado muito preocupado nesses últimos dias, ele ainda não tinha capturado Lionheart. Sem Lionheart nas suas mãos significava que sua operação foi uma falha. Ele não se importou sobre os pertences de Lionheart, a principal razão de sua ação era porque Lionheart ofendeu a família Calci. Se eles não pudessem lidar com o Grão-Duque, então o rosto da família Calci seria manchado. Se eles não pudessem segurar o prestígio que eles tinham protegido por tanto tempo, eles poderiam muito bem se tornar um motivo de chacota entre as grandes famílias nobres no continente. Neste momento, a voz de Phil de repente veio. Senhor, o Sr. Zalhai veio para uma audiência. Ouvir as palavras de Phil deixou Smith atordoado. Isso era porque Zalhai não fez nenhuma aparição nesses últimos dias. Ele apenas ficou dentro do pátio da Meixa Doce todos os dias. Smith não sabia por que ele veio aqui hoje, mas ele ainda disse, convide-o para entrar. Depois que ele falou, Zalhai empurrou a porta e entrou. Depois de entrar no quarto, Zalhai se curvou para Smith e disse, Irmão Smith, você está bem? O que você está fazendo? Smith forçou um sorriso e disse, Irmão, por que você é muito educado? Eu posso estar ocupado com algumas coisas mesmo agora, mas capturar Lionheart me deixou incapaz de comer e dormir. Zalhai mostrou um leve sorriso e disse, Irmão, eu tenho boas notícias, eu vim para dar a você sua pílula do sono. Eu acredito que se você der uma olhada nessas coisas, seu apetite e desejo de dormir retornará. Então ele acenou sua mão enquanto um saco apareceu no chão, o saco era feito de couro e cheirava a sangue pesadamente. Depois, Zalhai pegou um livro e colocou na mesa. Smith olhou para o saco. Pelos contornos vista no couro, o conteúdo do saco eram provavelmente cabeças. Smith se virou para Phil e assentiu. Phil imediatamente foi em frente e abriu o saco. Dentro do saco estavam 2 cabeças, Phil reconheceu que elas pertenciam a Lionheart e seu filho. Smith, que também viu o conteúdo do saco, se virou para olhar para Zalhai. Zalhai calmamente disse, desta vez, o Grão-Duque Lionheart conseguiu escapar por causa da ajuda de alguém, felizmente eu estava presente, e eles já foram tratados. Neste livro está uma lista com todas as pessoas que ajudaram Lionheart ao longo do caminho. Eu vou entregar a identidades daquelas pessoas para você, no entanto, eu preciso manter todo o dinheiro de Lionheart. Minha terra atualmente está precisando daquelas moedas, eu não serei educado.
Smith olhou para Zalhai e riu. Bom, irmão, seu irmão mais velho certamente subestimou você. Bom, fique assegurado que o dinheiro é todo seu, ninguém ousaria tomá-lo de você. Irmão, e devo lhe agradecer. Sem você, minha família Calci certamente perderia um rosto massivo. Eu tenho que dizer para a família Shelley sobre isso, afinal, isso também era um assunto da sua inimizade. Zalhai sorriu fracamente. Essas são coisas para você fazer, esse não é o meu negócio. Você tem que lidar com as consequências deste evento. Eu retornarei. Smith assentiu e disse, sem problema, você volte e descanse. Deixe os assuntos restantes comigo. Zalhai assentiu e virou para sair lentamente. Sem nem mesmo esperar por Zalhai sair da casa, Phil perguntou para Smith, mestre, você acha que o Sr. Zalhai realmente foi capaz de matar Lionheart? Ele não ficou dentro do pátio todos esses dias? Smith mostrou um leve sorriso e disse, você não precisa se preocupar com isso. De qualquer forma, o assunto já foi resolvido. Phil, você precisa se lembrar que você nunca deve abrir os segredos de pessoas como Zalhai. Senão, ele não trataria você muito bem. Vá e entregue a cabeça para a família. Ao longo do caminho, vá e informe a família Shelley. Phil assentiu enquanto ele pegava o saco e se virava para sair. Smith pegou o livro que Zalhai deixou na mesa. Ele abriu e olhou para o seu conteúdo. No começo, ele estava apenas cuidadosamente lendo os personagens, mas o que ele percebeu depois o deixou mais e mais surpreso. Listado neste livro estavam todas as pessoas que ajudou Lionheart, seus nomes, sua idade, onde eles trabalhavam. Eles estavam todos escritos muito claramente. E a coisa mais importante era suas identidades, espiões da Igreja Radiante. Vendo o número de pessoas inscritas, Smith não pode deixar de sentir seu couro cabeludo e sua cabeça explodir. Ele nunca pensou que este incidente realmente envolveria a Igreja Radiante. Esse fato o deixou muito surpreso. Apenas depois de olhar 2 páginas, Smith não pôde ficar sentado, ele imediatamente gritou alto, alguém, vem aqui. Phil imediatamente entrou do lado de fora, o assunto com as cabeças não teve que ser realizado por suas próprias mãos. Caso contrário, ele não seria capaz de realizar muito. Então ele apenas delegou aquelas tarefas para outra pessoa e somente seguiu do lado de Smith. Ouvindo Smith gritar, Phil imediatamente veio, ele se curvou para Smith e disse, mestre, quais são suas instruções? Smith disse em voz alta, rápido, rápido, vá e convide o pequeno Ray de volta para cá. Phil não sabia quais eram as intenções de Smith, mas ele ainda assim imediatamente cumpriu e se virou. Nesta altura, Al-Ray tinha acabado de chegar no pátio da Ameixa Doce. Surpreendentemente, Laura e as outras não saíram para brincar hoje. As meninas estavam tendo uma pequena festa do chá na sala de estar do pátio. Havia uma pilha de petiscos na mesa, cada uma delas segurava uma taça de vinho e bebia-o levemente. Na maioria do tempo elas estavam conversando enquanto comiam alguns petiscos de vez em quando. Zalhai naturalmente não perturbaria. Enquanto ele estava indo para seu próprio quarto, Phil imediatamente veio à frente para chamar Zalhai e disse, Senhor Zalhai, o Lorde da cidade chama por você. Zalhai olhou atordoado, mas ele instantaneamente entendeu o porquê de Smith pedir para ele retornar. Ele assentiu e disse, muito bem, vamos lá. Então ele e Phil retornaram para o escritório de Smith. Depois de entrar no quarto, Zalhai viu Smith andando em círculos. Vendo Zalhai chegar, o rosto corado de Smith se virou para ele e disse, irmão, aquelas pessoas que você viu são reais. Zalhai parou por um momento antes de assentir, é claro que eles são reais, eu nunca enganaria você neste assunto. Quando eles viram minhas roupas, aquelas pessoas imediatamente me reconheceram. Eu também levei-os de volta, ninguém escapou. Então Zalhai convocou o mago do elemento terra morto-vivo. Zalhai fez o mago se introduzir. Ele era um produto do programa Arma Suprema da Igreja Radiante, mas já que ele era um mago do 8º nível, ele era uma falha. No entanto, Smith notou as palavras de Zalhai. Quando ele tirou o mago, Smith olhou para Zalhai, irmão, você pessoalmente foi e matou Lionheart. Zalhai assentiu, ele mostrou um leve sorriso e disse, na verdade, eu não sou apenas um mago negro, eu também posso usar magia de luz, água,
fogo, terra, vento espacial. Você não recebeu as palavras de Bell? Eu não posso ser considerado como um mago negro, seria mais apropriado me chamar de mago divergente. No meio das minhas habilidades divergentes tem algo relacionado com espaço, mas não pode ser usada para atacar uma pessoa, somente armazenar algumas coisas dentro. Além disso, eu também tenho bestas fantasmagóricas voadoras. Elas são muito formidáveis. Elas podem carregar uma pessoa quando elas voam. Eu usei essas bestas fantasmagóricas para perseguir Leonhard. Smith acreditou nas palavras de Zalhai. Comparado a magos negros, magos divergentes eram mais raros e misteriosos. Então, quando Zalhai disse que ele era um mago divergente, Smith escolheu acreditar nele. Quanto às bestas fantasmagóricas, Bell já tinha informado sobre elas, então ele não estava particularmente surpreso sobre elas. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.